O calor extremo, resultado das mudanças climáticas, ameaça a saúde de 70% da força de trabalho global. Em todo o mundo, são mais de 2 bilhões e 400 milhões de pessoas expostas ao calor excessivo em algum momento durante o trabalho. É o que mostra um relatório da OIT, a Organização Internacional do Trabalho. Profissionais de algumas áreas estão mais expostos, como construção civil, agricultura e limpeza urbana. E o risco do calor extremo para a saúde inclui lesões, doenças cardiovasculares e respiratórias e até problemas de saúde mental. Como minimizar esses riscos e garantir a segurança e a saúde dos trabalhadores frente a um desafio tão grande que são as mudanças climáticas? E o que nós vamos debater a partir de agora aqui no Participação Popular. E para isso nós recebemos aqui no estúdio Elaine Morello, diretora de Saúde do Trabalhador da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, e a procuradora do Ministério Público do Trabalho, Sirlene Zimmermann. Você também pode participar, você pode contar para a gente a sua experiência, se no seu trabalho você também sentiu mudanças da sua saúde em razão do calor extremo. A gente quer saber aí um pouco da sua experiência, a sua opinião a respeito desse assunto, como as altas temperaturas estão prejudicando o seu exercício profissional. Você pode mandar aí a sua mensagem pelo canal da TV Câmara no YouTube ou pelo nosso WhatsApp 61 99620 2573. Você pode mandar também suas perguntas aqui para as nossas convidadas no estúdio. Sejam muito bem-vindas, Elaine, Sirlene. E eu começo perguntando para vocês, não é nenhum exagero a gente falar que as mudanças climáticas, que esse calorão que todos nós aqui estamos sofrendo ainda com esse calor extremo, realmente essas altas temperaturas estão afetando a saúde do trabalhador, né, Sirlene? Com certeza. Boa tarde ao público, boa tarde aqui, colegas de estúdio. De fato, esse é um tema que tem nos preocupado muito enquanto Ministério Público do Trabalho. O direito ao trabalho tem sido afetado, sim, pelas mudanças climáticas, pelos efeitos decorrentes dessas mudanças climáticas, que são as ondas de calor, mas, inclusive, fora das ondas de calor, nós temos situações em que as temperaturas estão muito mais elevadas, as situações de desastres e emergências climáticas que a todo momento podemos estar expostos. E o mundo do trabalho tem sido impactado por isso e precisamos estar atentos para preservar a saúde e a segurança dos trabalhadores. Elaine, assim, a sua experiência aqui no DF. Bom dia a todos ainda, né? Bom dia, Jaci, bom dia, Sirlene. É muito bom estar aqui falando com vocês. Bom dia quem está acompanhando a gente pelos canais. Esse assunto está ganhando cada vez mais repercussão na mídia. Quando a gente vê que esse ano a OIT trouxe como pauta justamente essa questão das alterações climáticas na saúde do trabalhador. O ano passado o Ministério já começou com uma discussão grande disso também. E assim, a gente vê que o calor impacta não somente quem está diretamente trabalhando no combate ao incêndio, né? Mas quem está, de alguma forma, trabalhando no seu dia a dia ali. Você vai pegar um ônibus, se você está principalmente a construção civil, às vezes você está fazendo uma laje. Então, assim, são coisas que a gente precisa realmente pensar na saúde e segurança desse trabalhador e ver formas de estar mitigando isso. Porque o que a gente mais recebe são denúncias de profissionais que, por algum ajuste pequeno, você consegue mitigar ou até reduzir esse risco. Então, assim, eu acho que vai ser um papo muito legal hoje aqui. Estou com colegas maravilhosas que vamos acompanhar aqui. E você, como eu falei, você pode participar, mandar a sua dúvida, a sua pergunta, mande a sua mensagem pelo nosso WhatsApp, que é o 996202573. E aí, Sirlene, esse assunto veio muito à tona, né, Elaine, esse ano, assim, que a gente está sofrendo aí, uma das piores secas aí da história. Mas há outros estudos, quer dizer, já havia essa preocupação antes. As mudanças climáticas, a gente sabe que é um problema que vem, assim, uma discussão antiga, mas a questão da saúde do trabalhador em relação ao calor, né? Há outros estudos que vão ao encontro do que diz a OIT ou não? Realmente a OIT trouxe essa abordagem nova esse ano com esse relatório? De fato, essa é uma preocupação que nós estamos tendo já há algum tempo, mas no momento que a OIT escolhe essa temática para, durante o Abril Verde, que é o mês da prevenção de acidentes e doenças relacionadas ao trabalho, falarmos disso, a gente evidentemente traz um olhar global para uma mesma preocupação, ou seja, o mundo todo está afetado
pelos efeitos das mudanças climáticas e muito particularmente pela questão do calor. Em alguns espaços, essa questão do calor extremo pode significar a afetação do próprio direito ao trabalho, porque as pessoas terão que migrar, é uma situação que não há mais como produzir em determinados locais, mas tem a questão do impacto efetivamente à saúde. Na região da América Central já tem estudos de alguns anos, já de mais de 10 anos, apontando muitos problemas renais de trabalhadores, justamente pela exposição ao calor extremo. E aí então, é o quê? A desidratação, a falta, quer dizer, do cuidado ali, às vezes com a água mesmo, acesso à água no às vezes o direito mais básico, né? Que dentro de um cenário como esse, um calor extremo, você sente necessidade de beber líquido o tempo todo, mas às vezes não é só a questão da reposição do líquido, você precisa repor os sais minerais. Então, às vezes, você colocar só a água para dentro não é suficiente. Então, é preciso ter esse olhar como um todo para a saúde do trabalhador, mas não é algo desse momento. Eu acho que está, sim, acentuado nesse momento, e o que é preciso reforçar é que, ainda que seja algo que não seja gerado pelo processo produtivo, ou seja, a empresa decide produzir o que ela quiser produzir, o calor não é produzido muitas vezes por ela, né? Pode um ambiente de trabalho estar mais aquecido em função do processo produtivo ou não, mas o fato é que o calor, uma vez ele estando no ambiente e o trabalhador estando exposto a ele em função de estar trabalhando, é preciso que a empresa se preocupe com esse fator de risco e para prevenir eventual adoecimento do trabalhador. Agora, Elaine, aqui no DF, vocês sentiram algum impacto desse calorão aí esse ano? Como é que foi? Então, a gente até chegou algumas demandas para a gente, inclusive do Ministério da Saúde, a gente teve relatos, chegou para a gente ver assim, não, ainda não, só que a gente sabe que a gente tem um problema grande de subnotificação. Então, assim, às vezes essa informação vai chegar tardiamente. O que a gente tentou verificar junto aos sistemas da atenção primária se houve uma sobrecarga na assistência. O que a gente percebeu, que quando a gente comparou o mesmo período desse ano com o do ano passado, é que não houve, assim, que as pessoas que têm um problema crônico, uma asma, alguma coisa, elas já estavam no serviço e ela não teve essa alteração. Mas, assim, a gente acha que isso ainda é realmente uma subnotificação. A gente acredita que realmente pode ser que, até porque tem alguns efeitos que são agudos, outros que vão ser mais a longo prazo, que isso ainda possa surgir, sim. E o Ministério Público do Trabalho, Sirlene, recebeu assim, demandas em relação a essa temática mesmo do calor? Sim, desde o ano passado nós estamos observando um incremento dessas denúncias envolvendo a exposição ao calor extremo. Nós temos observado denúncias tanto de trabalhadores em ambientes abertos, construção civil, motoristas de ônibus, agricultura, mas também em ambientes internos, em que tem sido observado uma exposição, que tipo um desconforto. Situação, né? É isso que eu queria que se você pudesse pontuar aqui para a gente, que tipo de situação, assim, o trabalhador foi exposto? Ele acaba exposto em situações... Normalmente, a denúncia ela vem em situações em que o trabalhador ele sente o impacto efetivamente na saúde. São desmaios no ambiente de trabalho, situação de mal-estar, a impossibilidade de interromper o trabalho, mesmo os trabalhadores passando mal. Então, é esse tipo de denúncia que acaba surgindo. Às vezes é só, eu estou sentindo um mal-estar, um desconforto, não chega a uma denúncia. Mas quando há um impacto e os colegas de trabalho, as pessoas percebem, poxa, isso aqui realmente pode impactar a saúde das pessoas, normalmente quando a denúncia vem, já com um relato de que algo impactou a saúde do trabalhador. E esse ano vocês receberam mais Sim, demandas? Esse ano, desde o ano passado, desde outubro do ano passado, assim, cerca de um ano, né, nós temos observado essas denúncias relacionadas à exposição a ondas de calor. Agora, dá pra gente falar, assim, qual seria a temperatura ideal no ambiente fechado? Porque o ambiente externo, né, Elaine, a gente estava falando aqui um pouquinho antes de entrar no ar sobre os brigadistas, os bombeiros que tiveram, né, um trabalho intenso esse ano aqui no Distrito Federal, por exemplo, em várias regiões, né, por causa dos incêndios. É complicado, né? É um trabalho árduo que eles precisam estar expostos ali, mas no ambiente fechado tem uma temperatura ideal, assim, que é o máximo que deveria estar, ou depende da atividade? Vai depender da atividade. Qual é a orientação, né? Com relação ao agente físico calor, enquanto agente de risco, existem algumas definições técnicas dentro da NR15, que é a normativa que regulamenta o adicional de insalubridade, com relação a essas medições de calor. Também a NR24, que trata das questões de conforto no ambiente de trabalho, aborda a questão da temperatura. Então, são medições que são feitas não observando apenas a temperatura no termômetro,
termômetro, mas dependendo do tipo de atividade que é realizada. Então, tudo isso tem que ser medido para, ao final, você ter uma definição se aquilo é uma temperatura exagerada ou que impacta a saúde ou não. E vocês receberam reclamação de temperaturas que chegam a quanto, assim? Em ambientes de indústrias, nós chegamos a receber denúncias com fotografia mostrando 45, 46 graus no termômetro, no ambiente de uma indústria, Elane, por qual exemplo. é o impacto de um ser humano estar exposto a uma temperatura, e às vezes durante horas, né? Durante horas, Sirlene? durante toda horas. a jornada de trabalho e com um calor acentuado muitas vezes pela própria atividade produtiva, com máquinas funcionando, às vezes uma situação de solda, por exemplo. Sim, primeiro ponto para o ser humano é a desidratação, né? Como a gente até falou, às vezes ele não tem nem acesso à água. Em algumas situações tem acesso à água, depois não pode ir ao banheiro. Então, assim, são direitos mínimos que às vezes não são preservados. E às vezes tem ações pequenas, como a gente estava conversando antes de iniciar, que nós fizemos enquanto saúde do trabalhador, uma inspeção numa obra. E que teve uma denúncia dos trabalhadores que eles estavam tendo que bater a laje meio-dia. Só que eles chegavam para a loja no meio-dia, ou seja, o sol apindo, só que durante a manhã, na hora que eles chegavam, eles iam fazer atividades internas. Então era simplesmente ajustar o fluxo de trabalho, uma coisa pequena, que não tem custo, e que dá um conforto térmico. Porque imagina, você fazer uma coisa às 7 da manhã com o sol é uma coisa, agora você fazer ao meio-dia. Então, assim, são essas coisas que a gente precisa se intervir para tentar reconhecer e mitigar esses danos. Olha, nós vamos agora falar com o Juliano Cartacho, nosso repórter que está no centro de Brasília, na rodoviária, bem na região central, que a gente quer ouvir a opinião também das pessoas, o povo que passa pela rodoviária de Brasília, né, Juliano, para falar um pouquinho sobre essa temática, sobre esse assunto que é o calor extremo e como isso afeta, né, a nossa força de trabalho. Olá, Juliano. Olá, Jace, bom dia para os nossos convidados, para você que nos acompanha em todo o Brasil. Nós chegamos aqui no Distrito Federal, Jace, há mais ou menos 2 semanas, a 37,5 graus. É um recorde dos últimos 10 anos na capital do país. Foi recorde atrás de recorde. Mais ou menos 2 semanas e a umidade relativa do ar na casa dos 10%. É muito baixo. Lembrando que a OMS considera nível crítico já abaixo de 40%. Imagina como é viver aqui no nosso querido quadradinho. Só para você de casa ter uma ideia, eu estou aqui do lado da Alice e do Emerson. A Secretaria de Saúde aqui do nosso quadradinho, aqui do Distrito Federal, divulgou uma nota dizendo que até agosto desse ano, ou seja, antes do período crítico de calor, nós já havíamos registrado mais de 45 mil casos de doenças respiratórias provocadas pelo calor, principalmente. A Alice está quase derretendo aqui do meu lado. Olha o estado da menina, né? Calorão danado, 29 graus nesse momento aqui no Distrito Federal. Alice, você está vindo de onde? Eu tô vindo de Sobradinho, mas eu sou de Planaltina. E esse calor, assim, a gente esperava que com o aumento do calor as coisas iriam poder mudar, iriam adicionar mais ar-condicionado, essas questões, só que não mudou nada. E nesse calor eu sinto muita falta de ar, às vezes eu sinto até tontura, porque eu tenho um certo problema com calor. E principalmente se você vem de longe e precisa pegar o transporte público, que é lotado, não tem um ar-condicionado e às vezes os vidros são até difíceis de abrir. E assim fica difícil, principalmente no trabalho. Você fica sem ar, às vezes eu peço para sair um pouco, principalmente porque eu sou fiscal e eu meio que tenho que estar sempre andando, olhando. Então, com isso o calor ele só vai aumentando. Eu fico imaginando a situação. O Emerson, ele trabalha com reposição de mercadoria no supermercado também. Além do calor, ainda tem que ficar lá transportando caixa de um lado para o outro, um peso danado. Você já chegou a ficar doente por conta desse clima maluco aqui do nosso Distrito Federal? Bom, assim, no momento não, mas assim, eu procuro me hidratar, beber muita água, vestir roupas assim confortáveis, uniformes assim confortáveis, de uma forma que não me prejudique o meu desempenho no meu serviço, né? Porque o calor tá demais. Ainda a gente que depende de transporte coletivo, público, é lotado, a gente tenta manter as janelas abertas, o mínimo de ar, de ventilação possível, né? Que o calor tá demais. Em casa, como é que vocês fazem para tentar driblar um pouco o calor? Porque é a hora do repouso, né? E aí nós chegamos a registrar aqui no Distrito Federal, Jace, 22 graus de temperatura à noite. Imagina o que são 22 graus, um calorão danado
à noite aqui no Distrito Federal, em casa. Como é que você faz para se virar? Inclusive, eu já tô até suando agora. Em casa, eu sempre busco tomar água e sempre tomar banho gelado também. E principalmente porque eu tenho uma irmãzinha pequenininha, então eu sempre tento levar ela mais para lugares mais arejados, sempre manter a casa limpa, jogar água e, no final de tudo, sempre me hidratar, porque às vezes isso pode até ocasionar problemas nos rins. Já aconteceu de eu tomar pouca água e nesse calor eu acabar sentindo muitas dores, então eu sempre busco estar me hidratando. Olha, Jace, só para você de casa ter uma ideia, você, Jace, pessoal no estúdio, eu tenho uma filhinha de 1 ano e meio, então eu sei bem o que a Alice está falando pra gente. Só de agosto para cá, ela já teve que ir ao hospital 3 vezes por conta de doenças respiratórias provocadas por esse calor, pela poeira, pela fumaça aqui no Distrito Federal. Lá onde você trabalha, você consegue ter acesso à água? Tem um espaço para você dar uma ventiladazinha, escapar desse calor? Tem sim, tem bebedouros lá no mercado, água gelada, eu carrego sempre minha garrafa assim com as minhas mercadorias que eu vou repor, eu carrego minha garrafa d'água. Tem horas que eu dou uma pausa, eu saio para fora do mercado pegar um ar, tentar buscar o máximo de ar fresco possível embaixo das árvores, assim, o mais fresco, porque o calor é demais. Pessoal, deixa eu agradecer vocês dois, muito obrigado pela entrevista, obrigadão por terem parado para conversar com a gente. E olha, nós passamos pelo menos, Jace, 3 semanas aqui no Distrito Federal respirando fumaça. Nós mostramos, inclusive, foi assunto de um dos nossos programas de participação popular, as queimadas aqui no Distrito Federal. E aí você alia isso ao calor intenso e à baixa temperatura, é uma receita completa para as doenças provocadas justamente por conta desse calorão. É isso mesmo, Juliano, muito obrigada pela sua participação, pelos nossos entrevistados, trazendo um pouquinho do que a gente está falando aqui no estúdio, mas mostrando a realidade. Muito obrigada, Juliano, e volta daqui a pouquinho trazendo mais participação diretamente da rodoviária do Plano Piloto, região central aqui de Brasília. E é o que a gente estava falando aqui, né? Nós citamos aqui no comecinho do programa essas profissões que estão muito expostas, né? Como o pessoal da limpeza urbana, o pessoal da construção civil, mas a gente está vendo que não precisa estar nessas áreas, né? O pessoal que trabalha aí em supermercado, as pessoas que precisam do transporte público, né? E aí, Sirlene, como proteger esses trabalhadores? A Elaine falou aqui da subnotificação, é isso, né, Elaine? A pessoa às vezes sente uma tontura, passa mal, mas isso nem chega a fazer parte de um número, de uma estatística, né? Exatamente, e muitas vezes quando chega, apenas é identificado como um mal-estar, mas você não faz a associação com o que efetivamente provocou. Na realidade, esse é um grande problema que a gente tem no mundo do trabalho, com relação aos adoecimentos relacionados ao trabalho. É simplesmente tratar o que é identificado sem associar a origem, para que de fato aquele agente nocivo que impacta na saúde do trabalhador seja mitigado de alguma forma. O que é um grande problema, né, Sirlene? Porque aí você vai tratar aquela pessoa, vai resolver ali, o trabalhador vai se afastar por um tempo, mas a causa está ali. Permanece. Exatamente, e quando a gente, e você muito bem mencionou aqui no início a questão da saúde mental, que vem sendo impactada com isso também, né? Porque imagina durante o período que a gente teve essa fumaça no ar, só às vezes de olhar para o céu e você vê aquela nuvem negra, você não vê o céu efetivamente, isso impacta a saúde mental das pessoas, né? Às vezes até aquela falta de ar já pode surgir em decorrência só de uma ansiedade envolta com aquela situação climática. É isso mesmo, Elaine. Com certeza. Aí voltando só um pouquinho, quando a gente fala da como essa questão está ganhando holofotes, que eu acho importante, quando a OIT trouxe, acho que ela provoca um questionamento dos governos também. O governo, aqui no GDF, em agosto, saíram 2 decretos nominando 2 comissões. Uma que vai tratar sobre eventos climáticos, enfim, que entram todos, né, que a gente sabe que é uma gama ampla, e uma outra restrita sobre a questão da qualidade do ar. E aí, como saúde do trabalhador, nós fomos convidados a compor esse grupo de trabalho, porque vai sair um decreto falando da responsabilidade de todos os órgãos. Então, nesse decreto, colocou todo mundo junto, porque cada um tem o seu olhar. E aí, o nosso olhar vem para essa questão do como a gente vai garantir uma saúde, um ambiente mais saudável para esse trabalhador. Então, assim, e que
todos nós, trabalhadores, estamos suscetíveis a esse ar, a essa fumaça. Então a gente precisa pensar em meios de proteger. É importante o que a Elaine coloca, no sentido de que a saúde do trabalhador foi chamada para integrar essas comissões, porque no âmbito do MPT nós estamos estudando tanto leis já vigentes, quanto projetos de lei que vem tramitando sobre essa temática, e o que nós temos observado é uma ausência do mundo do trabalho, uma ausência de preocupação quanto aos impactos desses efeitos das mudanças climáticas. Forma, Sirlene? É justamente de não... de que forma? Assim, uma que o trabalho sequer é referido, como sendo um ambiente em que essa questão das mudanças... Parece que está parte dessa realidade. Exatamente, como se, assim, bom, as mudanças climáticas vão impactar o mundo do trabalho, é como se não existisse, porque o trabalho não é referido, nem nas leis, nem nos projetos de leis, e nem mesmo prevendo a questão das medidas mitigadoras, tendo que observar a questão do trabalho. Só que a questão do trabalho não tem como ser apartada. É dentro da ideia que nós colocamos no início. Às vezes não é só a questão de proteger a saúde e a segurança, às vezes é o próprio direito do trabalho que pode ser impactado. Vamos citar aqui algumas doenças que podem surgir com a questão do calor. A gente falou aqui no comecinho do programa, eu citei algumas lesões, por exemplo, na pele, a pessoa exposta ao sol. Nem todos os trabalhadores, será que todos estão recebendo ali o protetor solar, usando ou mesmo usando, com esse aumento desse calor, dessa temperatura, ele está protegido? O que vocês podem citar para a gente aí de problemas, né? A nossa entrevistada falou problemas renais, né? Você também, né, Sirlene, já tinha falado da questão de problema renal. Asma, tontura, são várias coisas assim, e são efeitos às vezes que são meio agudos, que as pessoas até não relacionam com aquele ambiente. E coisas mais a longo prazo, né? Que a gente sabe que pode vir com a inalação de partículas, você pode vir desenvolver uma coisa pior, né, ao longo prazo. Mas são momentos que a gente precisa realmente, passo a passo, estar monitorando. Por isso que é importante a gente monitorar a questão médica desse trabalhador, né? O controle médico dele, o risco ocupacional dele está ali. Isso é muito importante para estar no mapa de risco das empresas. Esse controle é feito se o trabalhador tiver acesso a esse serviço periodicamente, né? Desse monitoramento dele. Agora, o que precisa mudar, então, Sirlene? Você está falando que... às vezes o trabalhador ele é colocado ali à parte, como a força de trabalho é colocada à parte dessas medidas, né? O que precisa mudar? Uma mudança cultural? Quer dizer, as empresas também precisam estar mais presentes, os empresários, quem emprega, o que você acha que precisa mudar? O que é importante, sim, quando a gente fala em planos de adaptação e mitigação, a gente tem que considerar o mundo do trabalho. Então, assim, tem uma fase prévia que eu acho que é importante a gente não deixar de lado também, que envolve a questão da própria transição energética, muitas vezes necessária, ou de modos de produção necessários para diminuir o impacto das mudanças climáticas. Então, claro, isso é algo prévio, muito maior, mas a gente precisa discutir também. Será que alguns meios de produção, modos de produção escolhidos, eles não precisam mudar para reduzir esse impacto das mudanças climáticas ou a própria geração de mudanças climáticas? Então, esse é um ponto a considerar. Mas com relação àquilo que já está existindo e já está impactando, as medidas de mitigação e prevenção, elas precisam constar dentro dos programas de segurança e saúde das empresas. Eu vou cortar aqui um pouquinho, porque a gente vai voltar lá para o Juliano Cartacho, que ele tem Leilo Ribeiro novas informações aí para a gente. Juliano, tá pronto aí para trazer aí novas entrevistas aqui? Estou aqui do ladinho com o Leilo, ele é motorista de ônibus aqui no Distrito Federal. E nós estamos conversando hoje, Leilo, sobre as doenças provocadas por conta desse climão maluco. E se é clima maluco, rapaz, a gente entende bem, né? Porque aqui em Brasília a gente tem as 4 estações do ano bem definidas ao mesmo tempo em lugares diferentes do quadradinho. Como é que você faz dentro do ônibus e ali do lado do motor, que deve ser um calorão danado, para aguentar nesse período mais quente do ano? Tem algum segredo? Tem, a gente preocupa se hidratar o máximo que pode, né? Vestir a roupa mais leve possível. Às vezes a gente até adapta assim, um meio de ventilação ali do vidro, né? A gente tem às vezes um segredinho. Quando pega a velocidade... Qual que é o segredo? Quando a velocidade pega um pouco maior, a gente fecha aquele vidro e deixa só o quebra-vento, que aí pega. E quando tá com a velocidade menor, a gente já abre ele para entrar. A gente sempre... Alguns usam um pano molhado no pescoço, eu particularmente eu não uso, né? Porque eu acho que pode dar até um choque térmico. Você já chegou a ficar doente alguma vez por conta desse calorão? Já precisou baixar atestado médico, alguma coisa assim? Já sim, devido até à poeira, né?
ali da esplanada, eu peguei um início de pneumonia e a médica estava falando que é devido à poeira, né? Porque acaba a gente usando máscara, mas não absorve bastante, né? Lá, quando eu rodo lá, eu tenho esse segredinho também, de onde tem muita poeira, tá usando máscara. Rapaz, você tem uma região aqui, Jace, que é o 26 de setembro, que é uma área um pouco mais afastada, próximo a Taguatinga, fica mais ou menos a 17, 18 quilômetros do plano piloto. Lá é poeira só. Eu já tive a oportunidade de conversar com alguns motoristas e cobradores que trabalham ali naquela região. O pessoal já tem o kit, que nem o nosso amigo aqui, já anda com máscara, alguns andam até com touca por conta do cabelo, né? Ou vai com um tênis diferente ou um saco no sapato para tentar escapar, para chegar limpo no trabalho. Mas a limpeza é o de menos, né? O principal é a saúde. A saúde é a principal, né? E ali já foi uma área de lixão, né? O lixão foi transferido ali, então a gente acredita que aquela poeira tem bastante bactérias, né? Porque o lixão demora um tempo, né, para despoluir toda a terra. Aí por isso que a gente faz esse uso de máscara, igual você mesmo falou, às vezes a touca, mas o mais importante é o uso da máscara, né? Principalmente. Isso. O bom é que agora vai começar a chover, se Deus quiser. Já melhorou bastante, já, vamos se dizer aí, já 80%, né, de melhora já. Só com esse poucas chuvas que teve aí, já melhorou, vamos se dizer 80%, né? Você percebeu que até o sorriso mudou quando eu falei da chuva, né, Jace? A gente passa esse período aqui, que vai ali do finalzinho de maio até o começo de outubro, numa secura danada. O Distrito Federal, inclusive, passou pela segunda maior seca, segunda não, nós batemos, maior seca da história, com quase 170 dias sem uma gotinha de chuva aqui no Distrito Federal. Tava tão seco, mas tão seco, que se a gente cuspisse aqui, caía algodão, viu, Jace? Ô, Juliano. Obrigadão pela entrevista. Ô, Juliano, mas você sabe que na outra entrada você falou que estava 29 graus? E eu até pensei, né, gente? A gente teve 29. 37 outro dia, parece que 30 tá até fresquinho, né? Olha só como é que a gente vai se adaptando a esse calorão. Mas muito obrigada, Juliano. Você volta daqui a pouquinho, viu? A gente segue aqui no estúdio com a Elaine e também com a Sirlene Zimmermann, falando aqui um pouco sobre como esse calorão, né, esse calor extremo tem afetado aí a saúde dos trabalhadores. E eu pergunto, a gente estava falando aqui o que pode ser feito, né? E aí tem tanto a questão da iniciativa privada, do empregador, como o poder público, né? Eu queria fazer um comentário até ouvindo o testemunho do trabalhador. A gente observa muito essa tentativa individual, né, dos trabalhadores tentarem buscar uma forma de contornar esse calor, ou seja, fica muito evidente de que isso não tem sido tratado como um risco ocupacional, um risco relacionado ao trabalho, real, e que as empresas precisam considerar dentro dos seus programas de identificação de perigos, avaliação de riscos e definição de medidas de controle e prevenção. Porque se isso existisse, o trabalhador já estaria orientado. Quais são as medidas que ele vai precisar adotar? Você veja que cada um, ele vai tentando de alguma forma adotar, ali um vai situação. Contando para o outro o que fez, o que melhorou, um usou uma toalha no pescoço. Não é assim que funciona fazer prevenção de fatores de risco no ambiente de trabalho, para qualquer fator de risco. E isso se aplica também para o calor decorrente dessas ondas de calor extremo. E já tem uma norma regulamentadora 9, né, que fala justamente que ele tem que ter um programa para fazer essa gestão de riscos ambientais. E essa questão do calor é um risco ambiental, né, doutora? Agora, toda empresa precisa ter, assim, a partir de, se a empresa tem X trabalhadores, tem um número mínimo que ela, ou qualquer empresa, ela precisa cumprir essas normas. Todas as empresas todas. Pode falar. Vou falar depois, a Elaine complementa. Todas precisam ter, independentemente do número de trabalhadores. Uma vez identificado o risco, havendo alguma exposição a riscos no ambiente de trabalho, ela precisa ter o programa, que às vezes pode ser mais simplificado para uma empresa menor, mas ter a identificação dos perigos, a avaliação dos riscos e a definição das medidas, isso se aplica a todas as empresas. E uma outra questão importante, também a iniciativa pública, também o serviço público precisa implementar, porque acho que a gente tem que lembrar do direito básico. O direito básico de prevenção de riscos no ambiente de trabalho, garantir sua saúde e segurança, isso é direito de todo e qualquer trabalhador. Não importa se o tipo de vínculo, né, se é CLT, se é terceirizado, se é público. Agora eu faço todos aqui têm que garantir. Elaine, primeiro, pode complementar aqui a Sirlene, né, com essa questão, assim, aqui no Distrito Federal, como é que você percebe, assim? Não, eu acho que a doutora já falou, explanou muito bem sobre isso. E assim, o que a gente percebe, a gente vai fazer inspeção em alguma empresa e quando a gente cobra, como se a gente estivesse inventando alguma nova situação. E não é verdade.
Então, assim, eu acho que mas é importante, eu percebo, igual esse ano, a gente fez um grande avanço, que foi inclusive provado pelos sindicatos. Eles provocaram a gente e levaram isso, inclusive, para o Poder Legislativo. Tanto é que instituiu aqui no DF esse ano, no mês passado, uma frente parlamentar para segurança e trabalho, saúde e segurança do trabalhador. Isso eu achei muito importante, e ele vai ter comissões. E essa resposta só veio pela demanda dos sindicatos. Então, eles têm uma força muito grande. Claro, depende muito do tamanho. Mas quando eles se unem, eles são a mola propulsora. E com isso, agora eles vão ter comissões temáticas. E certamente uma das que vão ser mais evidentes, até porque é o que está realmente, né, pressionando tanto o governo como a iniciativa privada, é essa questão das alterações climáticas. Agora eu estava aqui pensando, a questão do poder público, né? Precisa ter uma ação mais enérgica com relação a esse assunto, para não depender só da vontade e da boa vontade do empregador de oferecer, como, né, Sirlene, você está colocando aqui, é um direito básico o trabalhador ter uma condição para que ele possa exercer o seu trabalho com segurança. Sem dúvida. Quer dizer, está faltando aí o poder público. E aí o poder público, quando a gente fala, seria, né, o legislativo também legislar sobre esse assunto, trazer leis ou regulamentos que possa trazer uma proteção maior para o trabalhador? A questão da legislação, se ela vier de forma específica, é claro que ajuda, mas eu posso te dizer que hoje o que a gente tem em termos normativos é suficiente para a gente fazer a proteção. Só falta realmente ser respeitado. Só falta realmente ser aplicado e cumprido. E assim, por parte do poder público, sim, exigido também. Hoje o que a gente percebe, isso é no Brasil todo, é uma deficiência da fiscalização. Tanto no âmbito do Ministério do Trabalho, a Auditoria Fiscal do Trabalho bastante defasada, então a gente poderia, por exemplo, ter um projeto nacional diante de um cenário como esse para fiscalização de setores que são mais impactados pelas mudanças climáticas, pelas ondas de calor extremo, para verificar se as empresas estão considerando isso dentro dos programas, fazendo as medidas de prevenção, e isso ser complementado por uma atuação eficiente também da saúde do trabalhador nos estados, nos municípios. Mas, infelizmente, a gente sabe que as equipes são mínimas, as situações, sim, muito graves, às vezes acidentes muito graves que acabam tendo que ser priorizados, mas essa situação que vai impactando o dia a dia do trabalhador e que a longo prazo pode gerar muitos efeitos, como nós vimos no relatório da OIT, acaba não sendo considerado. Agora, gente, eu estava aqui pensando também, você colocou aqui, né, que em uma das denúncias, a gente o trabalhador foi exposto a uma temperatura de 45 graus. Eu vou falar desse assunto, peraí, vamos voltar com o Juliano Cartacho, que ele está lá na rodoviária e tem mais participação aqui para a gente já volta a falar sobre essa questão da questão do poder público e do empregador também cuidar da segurança dos empregados. Juliano, vamos lá, é com você. Ô Jace, casou direitinho com o que eu ia falar agora. Eu tô com um exemplo aqui muito legal. A Sara está aqui do meu lado, ela é bibliotecária. Ela trabalha em 2 bibliotecas. Em uma, ela tem ar-condicionado, tem tudo. Na outra, necas de pitibiriba. Menina, como é que tu se vira? É assim, a gente espera quando dá vento, né? Deixa tudo aberto. Mas isso é um pouco complicado porque os livros precisam de ar, né? E aí, quando não tem, dificulta um pouco o trabalho. E aí, o que é que você já teve caso de precisar pegar atestado por conta desse calorão danado, tudo? Já, principalmente por conta da respiração, né? Eu tenho um problema no nariz, assim, da respiração. E aí acaba que, tipo, qualquer andadinha já dá aquela falta de ar. E aí, semana retrasada, inclusive, eu acordei passando muito mal, calor, e aí eu não consegui. Longe daquele calorão que a gente teve aqui, né? Sim, ele mesmo, eu não consegui ir. E aí eu tive que tomar soro na veia, foi uma coisa bem chata. Imagina a situação, porque a gente passa por um período aqui no Distrito Federal de quase 5, 6 meses de muito calor, né? E aí tem aquela questão de abrir a janela, como você já falou, tentar respirar um arzinho de vez em quando, mas dentro dos livros você ainda tem o problema do mofo, que junta com tudo isso. Menina, é um pepino, hein? E a poeira também. Nesse onde não tem ar-condicionado, tem uma área lá que é muita areia. E aí fica entrando, fica sujando os livros. Então, assim, eles desoxigenam assim, muito fácil, as páginas ficam perdidas, é meio complicado. Literalmente, Sara, você sai da caldeira pro forno. Porque você em um tem ar-condicionado, mas puxa poeira para dentro. No outro não tem ar-condicionado, é um calorão danado.
Rapaz, boa sorte pra você, viu? Obrigada. Só algum dia, quem sabe isso resolve, né? Tomara, tô na torcida. Jaci, será que tem solução para esse problema da Sara? Vamos trazer aqui para o estúdio, Juliano. Muito obrigada aí pela sua participação. Passo aqui para as nossas convidadas, né? A Elaine e a Sirlene. Então, com certeza, eu não sei qual que é o nível, se é uma biblioteca privada ou pública, mas ela pode sim estar fazendo, inclusive, denúncias via Ministério Público, via ouvidoria, para a gente verificar essas condições, porque realmente ela tem que ter um ambiente adequado para trabalhar e não justifica. E assim, o empregador, ele tem que entender que se igual ela teve um afastamento, provavelmente mesmo quando ela está presente, ela tem uma redução na sua capacidade, na sua produção, na sua produtividade, porque nós somos impactados por esse ambiente. A gente está recebendo aqui a informação que um é público e outro é privada, né? Pois é. Eu não sei qual que é a situação de cada uma, mas a gente pode sim estar, inclusive, a Saúde dos Trabalhadores está à disposição para poder apoiá-los. E a gente estava falando aqui antes de chamar o Juliano, né, desse caso dos trabalhadores que estavam expostos a um ambiente de 45 graus, né? E veja que o que é importante também a gente avaliar, que não é só a questão do calor, né? Esse calor, ele vai se unindo a diversos outros fatores de riscos existentes no ambiente, como a Sara relatou na entrevista dela. Mas em algumas situações, esses outros fatores de risco, eles são inclusive agravados em função do calor. Eu te dou um exemplo pela questão de agentes químicos. Os agentes químicos, eles podem mudar a forma como eles impactam a saúde das pessoas, eles podem ter algum tipo de reação ali em função do calor, do ambiente em que eles estão expostos. E isso também precisa ser considerado, porque às vezes pode agravar muito a situação daquela exposição. E aí a gente também reforça aqui, né, Elaine, que você falou da subnotificação e quantos casos, né, a gente está ouvindo aqui, só ir ali ouvir algumas pessoas ali na rodoviária aqui, que é a região central aqui de Brasília, e a gente está ouvindo os trabalhadores e quanta gente que já sentiu algum mal-estar, já passou mal, já teve que tomar, se virar, né, tomar algumas medidas para tentar amenizar os efeitos do calor, né? Então, e a gente percebe que são situações que elas são evitáveis. Você consegue evitar esses agravamentos, esses adoecimentos, esses afastamentos, às vezes com resoluções pequenas, tipo assim, que não são caras, mas falta de repente de não sei se interesse, oportunidades. Eu posso relatar que a gente teve uma denúncia de uma fábrica e que nós fomos lá, quando a gente comprovou para eles que se eles colocassem um ar-condicionado, que nem era um investimento muito pequeno, ele conseguiu dar uma outra ambientação para os trabalhadores que estavam ali expostos. Isso gerou uma satisfação dos trabalhadores, da gente receber depois agradecimento que não, né, tipo assim, a gente fez mais do que obrigação, e ao mesmo tempo foi uma conversa com a empresa de sentar e falar, olha, nós fizemos a medição, realmente você está muito acima do que é estipulado. E resolvemos. Agora, sim, precisou do executivo ir lá e intervir numa situação que eles conseguiriam resolver numa conversa. Olha, a gente tem uma participação aqui do Darlan Barbosa, que mandou aqui a sua mensagem pelo YouTube. Você também pode mandar a sua pergunta, a sua mensagem, o seu recado aqui pra gente pelo canal da TV Câmara no YouTube ou também pelo WhatsApp, é o 996202573. Você pode mandar o seu recado. O Darlan Barbosa, ele falou, olha, esse é um tema de extrema importância, muito importante, temperaturas extremas em ambiente de trabalho. Aí ele cita aqui um estudo de 2022 que mostra que as temperaturas extremas, frio e calor, foram responsáveis por quase 6% das mortes em cidades da América Latina. E a gente tem tanta subnotificação, né, Elaine? Como você colocou aqui no começo. Então, e a OIT também trouxe no relatório, né, número de mortes por exposição ao calor extremo, né, Sirlene? Exatamente, e é importante lembrar que essa exposição ao calor extremo, ela não acontece só durante ondas de calor extremo. Nisso o relatório da OIT foi muito enfático. A temperatura como um todo, ela está aumentada, ela não aumenta de forma igual em todos os espaços do planeta. O Brasil mesmo vai ter estados que vão ser muito mais impactados do que outros nessa elevação da temperatura, e isso vai impactar efetivamente a saúde do trabalhador. A
questão da subnotificação, ela sempre foi um problema na área da saúde do trabalhador. Os acidentes típicos, aqueles que a gente não consegue ocultar, é uma situação traumática, eles começam a aparecer muito mais facilmente. A ocultação é maior nas situações de trabalho informal. Mas no caso dos adoecimentos, a gente simplesmente não enxerga o que efetivamente está acontecendo. Um estudo da OIT e da OMS de 2022 apontou que 81% das mortes relacionadas ao trabalho decorrem de doenças adquiridas no ambiente de trabalho ou em função do trabalho. No Brasil, se a gente pegar as notificações só de CAT, que é a comunicação de acidente de trabalho, nós temos 2%. Ou seja, isso é uma diferença gritante. A gente não vê exatamente o trabalho como um determinante, um condicionante desse estado de saúde ou doença. E a gente pode enxergar uma mudança? Elaine, você quer complementar? Na verdade, sim, a gente busca, eu posso falar em relação ao Distrito Federal, a gente tentando identificar esses acidentes típicos, né, que seriam mais fáceis. Até óbito, né, relacionado ao trabalho, pra gente é difícil, porque assim, às vezes a gente consegue pegar pela mídia. E aí sim, a gente vai trazer a empresa, vai investigar, enfim, aí tem, não vou entrar aqui, mas tem a questão do vínculo empregatício, né, que aí eles tentam meio que ocultar. Mas pra gente, quando a gente fala de CAT, que a gente percebe que em relação ao sinal ainda é muito maior, a gente sabe que ele vamos falar o que é CAT? É comunicado de acidente de trabalho. Comunicado de acidente de trabalho. Mas isso só para os trabalhadores formais, né? Então, assim, a gente percebe que ele ainda ele é maior do que o do Sinam, porque o Sinam precisaria de todos, independente do vínculo, o trabalhador teria que estar, o acidente deveria ser notificado, ele ainda está muito menor que a CAT. Só que a CAT também já é subnotificada, ou seja, a gente tem um trabalho de formiguinha para fazer aí pela frente. Eu acho que aqui dentro do Ministério Público e do DF, a gente tem um grupo de trabalho GTRIM, e que a Secretaria de Saúde faz parte, que a gente realmente pensa em grupo, tentar otimizar, lá tem sindicatos, Ministério Público, Tribunal de Justiça, a gente realmente, e o apoio deles, inclusive de estar frente às vezes, hospitais que atendem, porque se a empresa tentar não notificar esse caso, que o hospital pegue e ele tem obrigação, na verdade, de notificar. Então a gente está tentando fechar algumas portas para ver se a gente consegue melhorar isso, para a gente poder de fato trazer daqui a alguns anos, né, que eu acho que não é uma coisa a curto prazo, o que realmente esses trabalhadores estão adoecendo, a porcentagem desses trabalhadores que estão adoecendo. Ver se a gente melhore aí esses números reais, né? Reais. Vamos voltar com o Juliano Cartacho? Oi, Juliano, é com você. Ô, já estava ouvindo vocês falando aí de calor intenso. Rapaz, se tem alguém que entende de calor intenso, esse rapaz que está aqui do meu lado é o seu Adão. A vida inteira trabalhou como churrasqueiro. Aí você imagina, trabalhar com churrasco nesse calorão danado. Como é que o senhor aguenta esse negócio, seu Adão? Rapaz, a vida é dura, né? Mas tem que cumprir ela, né? Tem que prevenir, né? Sempre água em primeiro lugar e uma boa alimentação e descansar bem nas horas certas e manter firme. Senão não resiste, não. O senhor já ficou doente alguma vez por conta do calor? Não? Graças a Deus, não. Eu me preparo muito. Tomo um suco antes, de limão, entendeu? Sempre preparo o organismo. Rapaz, eu vou pegar essa receita direito com o senhor, porque eu tô com uma danada de uma faringite. Tem uns 6 meses já, essa faringite não vai embora, rapaz.